A perseguição não calou a igreja, pelo contrário, a fez crescer. Em Jerusalém, após a morte de Estevão, parecia que tudo iria parar. Mas os discípulos entenderam algo poderoso, irmãos. Mesmo dispersos, a missão de anunciar Jesus não podia ser interrompida. O que nos traz uma grande lição. Deus pode transformar momentos de dor em oportunidades de expansão e propósito para o seu reino. Filipe desceu a Samaria e pregou a Cristo. E o resultado foi curas, libertações e uma cidade inteira cheia de alegria. Essa é então a marca de uma igreja viva. Mesmo em meio às lágrimas, ela continua anunciando o evangelho. Ela continua pregando a genuína palavra. Ela não se intimida. Ela continua avançando para a glória de Deus. Hoje vamos aprender que a verdadeira expansão da igreja acontece quando ela ultrapassa seus próprios limites, leva a mensagem de Cristo além das paredes e discipula novos convertidos no poder do Espírito Santo. E se você puder, compartilha, comenta e marca aquela pessoa que ama a escola bíblica tanto quanto você. AD Ministério Verdade e Vida e EBD Explicada 2.0, a EBD que transforma vidas. Vamos então para mais uma aula em nome de Jesus. Meus queridos e amados irmãos, hoje nós iremos para a lição de número 10 e hoje iremos falar sobre a expansão da igreja. Nós veremos como a igreja cresceu apesar das circunstâncias, apesar das perseguições, apesar de alguns membros desta igreja, inclusive, perderem a própria vida. Mas nós percebemos que a igreja não para, a missão não para, a igreja continua avançando, a igreja continua alcançando novos povos, novas pessoas através da pregação do evangelho. E é isso que nós iremos, então, meditar na aula de hoje. O nosso texto áureo, que está em Atos, capítulo de número 8, versículo de número 4 e versículo de número 5, que faz parte, então, da nossa leitura bíblica em classe, mas diz assim a palavra de Deus: mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra, e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Este versículo é muito revelador. Desde a igreja que está sendo dispersa, não de forma voluntária, mas por causa da perseguição que se intensifica em Jerusalém, e ela sai por toda parte evangelizando, a gente vai falar mais sobre isso nos pontos da nossa lição. Ela sai anunciando a palavra, ou seja, o querigma, o proclamar, sai proclamando então a palavra. E descendo Filipe, a cidade de Samaria, lembre-se da promessa de Atos capítulo 1, versículo 8, de que o evangelho deveria sair de Jerusalém e alcançar Samaria, a Judéia e até os confins da terra. Aqui nós já temos uma parte do cumprimento desta profecia, a mensagem chegando a Samaria. E a Bíblia diz qual era o conteúdo da mensagem de Filipe. Ele pregava a Cristo, ou seja, ele anunciava o Messias, ele proclamava o Messias. Isso aqui é muito importante de se ver, né, que ele proclama, ele anuncia o Messias. Essa é o conteúdo da mensagem de Filipe. E quem dera, irmãos, que hoje os pregadores também tivessem Cristo como o conteúdo principal, primordial da sua mensagem. E aí nós temos também a verdade prática. A igreja só crescerá quando ultrapassar seus próprios limites e levar a mensagem de Cristo para além de suas paredes. Queridos, aqui na nossa verdade prática nós temos que a igreja ela só pode de fato ir além ou alcançar mais vidas, alcançar o propósito para o qual ela foi criada quando ela sai das quatro paredes. A igreja não pode jamais estar restrita ao templo
porque a igreja só cresce quando ela sai do templo, quando ela vai para as ruas, ela vai para as casas, ela vai para as vilas, ela vai para os becos, ela proclama Jesus. Aonde, pastor? Aonde houver uma alma perdida, onde houver a dor, a igreja chega com mensagem de restauração. Amém, queridos? Vamos então avançando aqui para a nossa leitura bíblica em classe, que eu quero convidar você para fazermos. Eu sempre faço questão da gente ler o texto da leitura bíblica em classe, para que você possa ficar por dentro, em especial nessa lição desse trimestre, que o autor ele trabalha propriamente dito o texto, isso é muito bom, porque você pode acompanhar, você pode analisar, você pode visualizar as aplicações, as exposições, de uma forma muito mais clara. E quero louvar a Deus por essa lição desenvolvida pelo pastor José Gonçalves, que nos traz esta desenvoltura com muita profundidade. E a gente queremos louvar a Deus por isso. Então, o nosso texto da leitura bíblica em classe está em Atos capítulo 8 e está dividido em duas partes. Na primeira parte, Atos 8, verso 1 ao verso 8, depois Atos 8, verso 12 ao verso de número 15. E eu quero convidar você agora para que nós possamos fazer a leitura desse texto sagrado. Que diz assim a palavra de Deus, Atos capítulo 8, verso 1 ao verso de número 8. E também Saulo consentia na morte dele. Aqui é uma referência a Estevão, que acabou sendo morto, né? Foi morto como o primeiro mártir. Então, Saulo consentia com a morte de Estevão. E a palavra consentir aqui nos traz diretamente a ideia de que Saulo aprovava, ele concordava. Ele estava em pleno acordo com aquilo que foi feito. Então ele consentia com a morte de Estevão. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, e certos apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja. Presta atenção nesse termo, olha. Assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerravam na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra, e descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E a multidão, unanimemente, prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham clamado em alta voz. E muitos paralíticos e coxos eram curados. Agora veja também o verso de número 8. E havia grande alegria naquela cidade. Vejamos agora o verso 12, que diz assim: Mas, como cresce em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres, e creu até o próprio Simão, e sendo batizado ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oravam por eles para que recebessem o Espírito Santo. Queridos irmãos, nós temos aqui algo muito importante nesta leitura, que mostra o corpo, ou tudo aquilo que nós iremos abordar nos próximos pontos. E aqui tem palavras-chave, tem como a igreja ela sobreviveu, ou melhor, como ela conseguiu conviver com a perseguição. A gente vai ver isso muito claro, esses textos aqui de Atos capítulo 8, que dão um destaque, um foco no diácono Filipe, no evangelista Filipe, e vai nos mostrar com muita clareza, com muita profundidade, como a igreja ela soube lidar com a
perseguição. E não era uma perseguição comum, era uma perseguição muito brutal, muito hostil. Se nós pegarmos aí a palavra utilizada aqui no nosso texto, daquilo que Paulo estava fazendo com a igreja, quando a Bíblia diz, no verso de número 3, que Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando. A palavra assolava aqui é a palavra grega para destruição. É a palavra que ela tem também um sentido de tratar os cristãos com hostilidade. Esse texto pode ser, essa passagem, essa palavra assolava, ela pode ser traduzida literalmente como que Paulo estava caçando os cristãos. Ele era um caçador extremamente preparado, tanto teologicamente, quanto fisicamente, quanto amparado pelas leis dos sumos sacerdotes, dos saduceus. Ele recebe carta de autorização para poder perseguir os cristãos, mais na frente você vai ver isso. E Paulo está, irmãos, então, querendo devastar, destruir. Ele está como quem caça a sua presa, sendo esta presa os cristãos. E a gente vai ver isso com muita ênfase aqui. E como é que a igreja ela sobreviveu a isso? Como é que ela conviveu com isso? A gente vai ver aqui na nossa lição de hoje. Então, irmãos, 3 objetivos da nossa aula. Primeiro, apresentar como a perseguição contribuiu para a expansão da igreja primitiva. Então a gente vai ver como foi que ela contribuiu. Pastor, a perseguição contribuiu para o crescimento da igreja, a expansão da igreja, exatamente. Veja como Deus trabalha, irmãos. Veja como Deus trabalha. Aquilo que era para ser destruição, Deus transformou em benefício para a igreja. Percebeu? Em segundo lugar, expor a centralidade de Cristo e da palavra de Deus na evangelização realizada pela igreja. Nós iremos perceber no corpo da nossa lição, através da mensagem pregada por Filipe, de que a igreja se concentrava em pregar a mensagem cristocêntrica, pregar a palavra de Deus, pregar então sobre o reino de Deus. E por fim, nós iremos enfatizar o papel da igreja em apoiar e discipular os novos convertidos. Não basta ganhar almas, é preciso cuidar das almas que nós ganhamos. Não basta levar a mensagem e converter as pessoas, mas é preciso discipular as pessoas. E a gente vai ver isso com muita clareza aqui na nossa lição de hoje. Vamos avançando então para a nossa introdução e já abordando aqui o nosso primeiro ponto. Veja, na semana passada, nós estudamos que a perseguição culminou na morte de Estevão, que é o primeiro mártir cristão, é aquele que primeiro dá a sua vida em prol do evangelho, em prol do reino de Deus. E por causa desta perseguição e da intensificação desta perseguição, a igreja ela foi dispersa. Elas tiveram que sair de Jerusalém. O texto nos traz um detalhe curioso, é que os apóstolos permaneceram, mas os cristãos, na sua grande maioria, se dispersaram. Nós não temos aqui uma razão específica pela qual os apóstolos ficaram, mas nos deixa entender que os apóstolos resistem à saída de Jerusalém. Eles ainda estão ali querendo permanecer em Jerusalém, continuar em Jerusalém, quando a própria ordem de Deus era sair. E diga-se de passagem, eu entendo que a igreja demorou a sair de Jerusalém. Veja que a promessa era receber a promessa do Espírito Santo e sair de Jerusalém, para que o evangelho, ou melhor, espalhar o evangelho em todo o mundo. Mas veja, irmãos, Atos 2, a igreja recebe poder e ele ganha aqueles que vieram até a igreja, aqueles que se aproximaram por causa dos feitos realizados por intermédio dos apóstolos. Mas em Atos 2, recebe poder, continua em Jerusalém. Atos 3, a igreja está vivendo milagres, mas continua em Jerusalém. Atos 4, Deus está movendo o lugar que a igreja está reunida. A igreja está vivendo uma comunhão muito intensa, mas a igreja continua em Jerusalém. Atos 5, a igreja continua exercendo seu papel de social, de pregar, de orar, de cuidar, mas tudo em Jerusalém. Atos 6, há dificuldades ali na administração
da ajuda às viúvas helenistas, mas a igreja continua em Jerusalém. Atos 7, Estevão prega um grande sermão em Jerusalém. E a partir daí, depois da morte de Estevão, da grande perseguição que se dá aos irmãos ali em Jerusalém, é que a igreja sai. Mas os apóstolos, diz o texto, continuam em Jerusalém. E aí a gente percebe que a perseguição fazia parte da economia de Deus. A perseguição foi um instrumento que Deus usou para que a igreja saísse de Jerusalém, de uma certa forma do seu comodismo em Jerusalém, e fosse pregar o evangelho. E aqui nós aprendemos algo muito importante. Eu me lembro que eu estava num culto de evangelismo promovido o grupo de jovens ali na cidade de Itaquitinga, no distrito de Xanxapé. Eu me lembro que a gente trouxe uma mensagem ali, eu falei exatamente sobre essa questão. E se nós não pregarmos? E se nós não pregarmos o evangelho? Deus, ele tem suas estratégias de nos fazer levar a pregar o evangelho. E aqui nós vemos que Deus usou a estratégia da perseguição para fazer a igreja sair de Jerusalém. Com Jonas não foi diferente. Deus usou uma estratégia para fazê-lo, convencê-lo a ir à cidade de Nínive pregar o evangelho. E nós poderíamos citar inúmeras outras passagens onde Deus, ele soberanamente trabalha para convencer o coração humano ou tocar no coração humano para que ele possa cumprir a ordem de pregar o evangelho. E aqui nós temos a igreja sendo dispersa, saindo de Jerusalém para proclamar o evangelho exatamente por meio da perseguição. Então nós vemos aqui que a igreja, irmãos, ela sai de Jerusalém, ela vai pregar o evangelho em diversas regiões, e isso acontece logo após a morte de Estevão. Em Atos, capítulo de número 1, versículo 8, já tinha sido prometido aos discípulos a descida do Espírito Santo, e eles seriam testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Então esta é a proposta, é a missão de Cristo dada à igreja, que ela saia de Jerusalém. E aí nós percebemos que muitas vezes, irmãos, Deus, ele usa as circunstâncias para cumprir os seus propósitos. Deus pode usar as circunstâncias para cumprir os seus propósitos. Foi o que aconteceu com a igreja de Jerusalém, que mesmo sofrendo uma grande perda, que foi a morte de Estevão, veja que os cristãos, eles começaram a ser dispersados. Ou seja, eles foram dispersos depois da morte de Estevão por causa não só da morte de Estevão, mas também porque a perseguição se intensificou a outros. Se isso aconteceu com Estevão, o que dizer dos demais irmãos que permanecessem em Jerusalém? Então você vê que a igreja começou a se dispersar, a saírem. Interessante que, embora eles sejam espalhados por todas as regiões por causa dessa intensa perseguição, é notório no texto que eles não saíram, eles não foram dispersos como derrotados. Não, eles não saíram para se esconder. Eles não saíram para se enclausular. Não, não ficaram escondidos, irmãos. Não, eles não saíram dali para ficar restrito, dentro de caverna, de residências, escondido. Não, a igreja saiu de Jerusalém, debaixo de perseguição, mas não como uma igreja derrotada. Ela sai para espalhar a mensagem do evangelho, para pregar a mensagem do evangelho. Inclusive, eu quero destacar com você a palavra dispersos, que aparece no verso de número 1, e eles foram dispersos, nos remete, né, literalmente, eu quero destacar essa palavra aqui aos irmãos. Vamos ler aí o verso de número 2. Olha o que diz. Verso de número 2. Ou melhor, o verso de número 1, né? Parte B. Naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos. Essa palavra que aparece aí, dispersos, é uma palavra grega que significa ser espalhado como semente. O que é que o agricultor faz? Ele pega um cesto com as sementes e ele sai pela terra espalhando a semente na terra, de forma que o terreno dele, se tiver lá, se for um terreno 100 por 100, 200 por 200, se for um hectare de terra, ele sai espalhando a semente por toda parte.
Então, a expressão dispersos nos mostra que a igreja ela foi para toda parte. Interessante que aonde essa igreja chegava, ela continuava pregando o evangelho. E aí nós temos o nosso ponto 1. A igreja diante da perseguição. O nosso autor pontua, embora perseguida, não fragmentada. A igreja, ela estava perseguida, aparentemente dispersa, distante um do outro, mas essa foi a estratégia de Deus para que aonde esses irmãos dispersos chegassem, a palavra ela fosse proclamada. O evangelho fosse então anunciado. E é isso que a gente percebe. Veja que por conta da perseguição promovida a Estevão, o evangelista enfatiza que os cristãos foram dispersos pelas terras. O evangelista Estevão, né, que foi morto, e aí Lucas agora enfatiza que a igreja foi dispersa pelas terras da Judéia, de Samaria, exceto os apóstolos. E veja que os capítulos 4 e capítulo 5 de Atos registra que a perseguição estava focada mais sobre os apóstolos, os líderes da igreja. Mas aqui você percebe que Estevão, que era um diácono e também um dos líderes da igreja, chega a ser perseguido a ponto de perder a própria vida por causa desta perseguição. E eles continuavam ali em Jerusalém, eles continuavam na cidade de Jerusalém. Mas então a perseguição foi tão intensa que eles precisaram se espalharem. Eles estiveram agora dispersos por causa da perseguição. Agora é interessante notar que, embora eles estavam sendo perseguidos, eles não estavam fragmentados. Eles não estavam divididos literalmente. Era o espírito de cada cristão espalhado em diversas regiões, porque eles continuavam servindo a Jesus, eles continuavam pregando o evangelho, eles continuavam anunciando a palavra. Isso nos mostra que a igreja estava perseguida, mas não estava fragmentada. E quer ver outra coisa interessante, irmãos, que a gente aprende ainda nesse verso de número 1? É que a igreja ela não saiu de Jerusalém perseguida para estar lamentando ou se escondendo para tentar sobreviver. Não, ela não sai para tentar sobreviver, ela não foge para tentar sobreviver. A igreja, na verdade, se espalha para proclamar. Aonde os irmãos foram, eles proclamavam Jesus. Aonde a igreja chegava, eles proclamavam Cristo. Compreende? Isso nos mostra que o fato de você ser perseguido em um local X e você precisa sair dali por causa da perseguição, e você sai para uma região Y, você não sai para se esconder da perseguição que está aqui apenas. Você não sai para sobreviver do que está acontecendo aqui, mas você sai para proclamar ali. Ou seja, a obra continua. A obra continua. A obra não pode parar. É isso que a mensagem nos mostra. Eles saíram de Jerusalém, mas continuaram proclamando a mensagem de Cristo. Queridos irmãos, no verso de número 2, propriamente, nós temos então que uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande lamento. A palavra grande é a palavra mega, e a palavra lamento aqui traz a ideia de um choro profundo, de um derramar-se profundo. Esta expressão, irmãos, nos mostra quão dolorosa foi para a igreja a perca de Estevão. E a palavra lamentar aqui nos traz esta ideia, literalmente, de que a igreja ela passa por um momento de luto, ela chora de forma pública, possivelmente um rasgar de vestes, também como era costume dos judeus, rasgar as vestes em choro, em luto ali pela vida de Estevão, pela perca de Estevão. E a gente vê esta lamentação por parte da igreja. Agora, irmãos, olha o que é interessante no verso 2, e muito bem pontuado aqui pelo nosso autor, é que embora houve esse pranto, esse choro, essa lamentação, esse luto por parte da igreja, nós, inclusive por parte de varões valorosos, que mostra varões piedosos, que tinham temor e reverência por Deus, é quem fizeram isso, mas vejam que esses irmãos que estão chorando, que estão lamentando a morte de Estevão,
eles não estavam em desespero. E por isso nosso autor pontua que eles estavam lamentando, eles estavam de luto, mas não estavam desesperados, ou seja, desesperançados. Ele chora a perca tão brusca, tão malvada, tão sanguinária com a qual Estevão foi então morto. Mas você percebe que a igreja ela não está desesperada. Eles fugiram, alguns irmãos fugiram, saíram de Jerusalém, porque o contexto ali era realmente de uma perseguição muito intensa, mas o nosso autor diz assim no subponto 3, mas não desesperado. O fato é que a igreja pranteou a morte de Estevão, chorou, lágrimas foram derramadas, contudo, veja que a igreja não se mostra desesperada, desmotivada, devorada pela tristeza, cabisbaixa, pensando em voltar atrás, pensando em parar, pensando em desistir. Não, irmãos, a igreja continua avançando, continua proclamando, continua levando a mensagem de Cristo. Então veja que nós temos aqui um dos seus diáconos mais ilustres, aquele que mais se destaca aqui no capítulo 8, que é Filipe, e ele sai então proclamando também a palavra de Deus, tão quanto Estevão havia proclamado e dado a sua própria vida pela proclamação da palavra. Agora nós temos Filipe, que vai também se destacar proclamando a mensagem do Evangelho. E aí nós temos, irmãos, o nosso segundo ponto da nossa lição, onde nós temos a igreja que evangeliza. Então veja, no primeiro subponto do ponto 2, nós temos a evangelização centrada na palavra. Vejamos então o verso de número 4 da nossa... nós já comentamos o verso 3, né, irmãos, do verso do capítulo 8, que a intenção de Saulo era literalmente destruir a igreja, era agir de forma hostil para com a igreja, e agiu. Ele entrava de casa em casa, ele arrastava as pessoas, era uma perseguição pessoal, era uma perseguição sanguinária, era uma perseguição cruel. Paulo estava como quem caçava os irmãos, literalmente, como um caçador está à busca da sua presa, e lançava esses irmãos na prisão. E o verso 4 diz assim: enquanto isso acontecia, né, irmãos? Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Olha que interessante, eles iam por toda parte. Esse texto aqui significa literalmente que por onde eles passavam, aonde eles chegavam, eles iam proclamando a mensagem da palavra, eles iam evangelizando. Então lemos aqui que eles iam por toda parte pregando a mensagem de Cristo. E aí a igreja primitiva, irmãos, ela era movida então pelo poder do Espírito Santo. Era o Espírito Santo agindo na vida da igreja, porque qualquer ser humano comum, diante da morte de Estevão, diante da perseguição de Saulo, era para, no mínimo, a igreja se isolar, fugir, se esconder e evitar proclamar a mensagem de Cristo. Mas você vê que a igreja continua proclamando. A igreja continua anunciando a mensagem, porque ela não teme. Ela não tem medo de perder a própria vida, desde que a mensagem do Evangelho seja anunciada. Interessante que, além disso, a igreja de Jerusalém também estava focada na palavra de Deus, ou seja, os cristãos que foram espalhados por diferentes lugares não pararam de falar sobre as boas novas, porque a palavra que aparece aí anunciava Cristo é a palavra grega, né? A palavra literalmente significa evangelizar ou anunciar as boas novas. É a palavra grega euangelion, que é as boas novas de Cristo, as boas novas do Senhor. Estava sendo pregada e anunciada pela igreja. E aqui nós temos, irmãos, algo interessante, é que os cristãos eles foram espalhados por diferentes lugares, mas eles continuaram com a mensagem das boas novas nos lábios, proclamando Jesus. A igreja primitiva, ela opera sob o poder do Espírito Santo, ela está firmada na palavra, a sua fidelidade à mensagem, irmãos, do reino, vai inclusive resultar em muitas conversões, em muitas libertações, em muitos milagres.
E aqui a gente percebe que se nós quisermos evangelizar com êxito, também precisamos viver pelo poder do Espírito Santo e estar centrados na palavra. Então, a igreja precisa proclamar a mensagem centrada na palavra, irmãos. A igreja estava, nesse segundo ponto aqui, centrada na palavra de Deus. Isso fica muito claro para a gente. A evangelização estava centrada na mensagem, ou melhor, a mensagem da igreja estava centrada na palavra. Por que eu estou repetindo isso? E quero que você se atente muito a isso. Irmãos, uma das marcas indeléveis, uma das marcas centrais de uma igreja autêntica, de uma igreja verdadeira, está em pregar a palavra de Deus. Pregar a palavra fielmente. Olha algumas marcas da igreja autêntica. Disciplina, a igreja tem que ter disciplina. Segundo, a igreja tem que ter doutrina, ou seja, o ensino tem que estar fundamentado na palavra, na doutrina dos apóstolos. Ok? Então, a igreja proclamava a palavra. Veja que a igreja ela está fundamentada na palavra e está proclamando esta palavra. Tendo em vista que na atualidade, irmãos, muitas pregações não é mais uma pregação da palavra. Às vezes se fala sobre a palavra, às vezes se faz uma referência à palavra, às vezes se usa a palavra como um apêndice da mensagem, ou como um anexo da mensagem, ou como apenas a leitura inicial, mas não se volta mais para o texto para pregar a palavra. E aí nós percebemos que a pregação da igreja, ela era uma pregação fundamentada na palavra. Eles pregavam Cristo, eles pregavam a palavra de Deus. Está muito claro nisso, quando nós vemos aqui o versículo 4. Então, eles pregavam a palavra, eles anunciavam Cristo, é o que diz o nosso texto, claramente. Nós temos ainda, irmãos, lá no versículo de número 12, que Filipe evangelizava a respeito do reino de Deus. Então, veja, a mensagem dos apóstolos era a palavra, Cristo, o reino de Deus. Havia, no caso, discipulado, batismo, conversões, cura, libertação, tudo isso, à medida que a igreja ela ia proclamando e anunciando a mensagem da palavra de Deus. E aí nós vemos que a evangelização estava centrada em Cristo. Aí quando a gente olha hoje, irmãos, para o que nós chamamos a igreja atual chama de evangelização, a gente percebe uma cruzada evangelística, um culto na rua, um culto na praça, mas quando você olha para o louvor e olha para a pregação, você percebe que na verdade a igreja ela foi para a rua, mas ela vai para a rua como se tivesse levado as 4 paredes do templo. Ela esquece de que estar ali para pregar o evangelho aos pecadores. E aí você vê os cultos de pregação cada vez mais virando congregação, onde a mensagem ela é doutrinária, a mensagem, ou melhor, a mensagem doutrinária não é pregada mais nem mesmo dentro da congregação. A mensagem que se prega muitas vezes na congregação e se prega também no ponto de pregação, no culto evangelístico hoje, são mensagens de autoajuda. São mensagens coaches. São mensagens de prosperidade, irmãos. Então você vê um pregador na rua, na cruzada evangelística, e ele está lá falando que Deus vai dar chave, que Deus vai dar carro, que Deus vai te dar cura, que Deus vai te levantar, que Deus vai te abençoar, que Deus vai te fazer isso, Deus vai te fazer aquilo, que você vai deixar de ser cauda. Então você vê a mensagem centrada para o próprio cristão, desprezando literalmente aqueles que não são evangélicos. E quando se ganha uma alma, se ganha alguém ali naquela cruzada, naquele culto, não ganha porque ela conhece Cristo. Não ganha porque ela entendeu a mensagem da salvação. Não se ganha porque ela de fato entendeu o plano de Deus para a vida dela, o plano da salvação para ela. Não, irmão. Se ganha porque ela veio por causa de uma dor emocional, de uma crise emocional. Entende? De uma aflição emocional que ela está vivendo. E aí você percebe que a mensagem ela deixa de ser uma mensagem centrada na palavra, deixa de ser uma mensagem centrada em Cristo e passa a ser uma mensagem centrada no próprio homem. O que nós chamamos de uma pregação antropocêntrica. Uma mensagem centrada na pessoa, no homem, nas coisas terrenas e não
na palavra e muito menos em Cristo. Então, queridos, Filipe, que é um dos 7 escolhidos para servir a igreja, que também foi um dos dispersos, ele chega a Samaria e diz o texto que ele pregava Cristo. Ou seja, era um ministério bem sucedido, mas era um ministério fiel à palavra de Deus, era um ministério totalmente centrado em Cristo, pregando o evangelho do Senhor. Então veja que Filipe não pregava moda, Filipe não pregava o último assunto do momento, ou dos últimos fatos. Filipe pregava o evangelho. Filipe pregava a cruz, Filipe pregava Cristo e este o crucificado, este o ressuscitado. Ele anunciava Jesus, irmãos. É importante que nós venhamos frisar isso, porque qualquer pregação que não tenha cruz como base, ela se torna então uma pregação vazia, uma pregação sem propósito. É a mensagem da cruz, irmão, que transforma vidas. É a mensagem da cruz que traz cura. É a mensagem da cruz que traz libertação. É a mensagem da cruz que traz transformação. A mensagem coach, a mensagem da prosperidade, a mensagem materialista, antropocêntrica, ela pode trazer convencidos ao evangelho. Ela pode levar pessoas a ficarem adeptas do evangelho. Mas somente a mensagem da cruz, somente as boas novas do evangelho é que podem, de fato, converter, transformar e fazer discípulos de Jesus. Somente ela, irmãos. Não há salvação sem arrependimento. E não há arrependimento sem a pregação da genuína palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Então é importante que a gente diga isso. A sinopse do nosso ponto 2 diz: a igreja cheia do Espírito Santo, centrada em Cristo, anunciava a palavra com poder. Amém, meus irmãos? Vamos então para o nosso terceiro ponto e já caminhar aqui para o término da nossa aula de hoje, tá bom? O terceiro ponto da nossa lição aborda então a igreja que dá suporte à evangelização. E aí nós temos 3 subpontos: o suporte da igreja, a igreja que discipula. Sem o recebimento do Espírito, o discipulado está incompleto. Aqui nós precisamos, irmãos, atentar para esta expansão da igreja, mas a igreja de Jerusalém, ela continua dando apoio a estas igrejas que vão surgindo em diversas regiões. Quando eu falo estas igrejas surgindo, me entendam que não se refere a prédios, tá bom? Mas a comunidades de crentes que vão se reunindo em determinadas casas e ali vão se formando ali uma comunidade de fé. Porque é importante frisar aos irmãos que a palavra igreja, como nós entendemos hoje, com uma referência mais a prédio, nunca foi o sentido da palavra igreja no contexto do Novo Testamento. Sempre que a Bíblia faz referência nas cartas paulinas, nos evangelhos, a igreja está se referindo a uma assembleia, a um grupo de irmãos, a uma comunidade que está se reunindo em determinado lugar. E então, à medida que Filipe e outros se espalharam por diversas regiões, em especial em Samaria, quando esta notícia chega em Jerusalém de que a igreja em Samaria tinha crescido, tinha se expandido, de que o evangelho havia sido pregado em Samaria, aí nós temos então um apoio que é dado pela própria igreja de Jerusalém. E para isso a gente vai ler aqui alguns textos, que está, por exemplo, no verso de número 14. Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João. Olha que interessante, queridos. A igreja de Jerusalém envia então Pedro e João. A notícia chega aos apóstolos e agora eles enviam Pedro e João para acompanhar o crescimento desses irmãos. O que é que nós percebemos aqui? Primeiro que não temos muito essa questão de hierarquia, como a gente vê hoje, uma certa ênfase na hierarquia, que o pastor é quem manda em tudo, depois vem o evangelista, depois vem o presbítero, depois o diácono. A gente tem aqui, na verdade, uma igreja que tem funções
líderes com suas múltiplas funções. Então, neste caso aqui, o pastor da igreja, os apóstolos, eles supervisionavam o trabalho, e por isso que a igreja de Jerusalém está enviando Pedro e João para acompanhar o crescimento da igreja ali em Samaria. E é interessante notarmos que eles, ao chegarem ali com os irmãos, chegando ali, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. E aqui nós percebemos, primeiro, o suporte que a igreja de Jerusalém está dando. Ela não abandona os irmãos, ela não entende que aquele crescimento é algo à parte da realidade da igreja de Jerusalém, mas é uma extensão desta igreja de Jerusalém, e por isso eles dão esse suporte a esta comunidade que está surgindo ali em Samaria. E aí o nosso autor, ele vai pontuar que no livro de Atos nós lemos que os apóstolos foram enviados ali para... 2 apóstolos foram enviados para Samaria para dar apoio aos irmãos que estavam ali recebendo a palavra. E essa passagem mostra que a igreja de Jerusalém ela dava suporte e completo apoio ao trabalho que era feito fora dos seus muros. Quando a igreja começou a sair fora dos seus portões, os apóstolos procuraram dar apoio e dar suporte aos trabalhos evangelísticos e os trabalhos missionários. Então, esta compreensão de que eu envio um missionário, ele tem que sobreviver sozinho, ou de que não posso ajudar os irmãos que não fazem parte do nosso reduto aqui em Jerusalém, não é uma concepção bíblica. Nós temos placas denominacionais diferentes, nós temos grupos de cristãos em diversas regiões e países e estados, mas somos todos participantes do mesmo reino e devemos estar unidos, servindo ao Senhor com alegria e cooperando um com o outro, dando suporte um ao outro. E a gente vê isso que a igreja de Jerusalém, ela entende que os irmãos que estão em Samaria é uma extensão da igreja, eles estendem as mãos, eles dão suporte, eles apoiam. É triste, irmãos, a gente vê hoje duas coisas, né? Primeiro, aquele que se aventura como missionário. Há muitos aí que se aventuram. Eles não foram enviados pela igreja, eles não foram separados pela igreja, mas eles simplesmente arrumam as malas e vão de cidade em cidade, diz que é um missionário. E quando chegam nessas cidades, eles começam a buscar apoio dos irmãos, né, pedindo que dê oferta, pedindo que dê a eles sustento, porque eles são missionários, porque são missionários. Isso é triste de se ver, porque demonstra uma certa ação fora dos cuidados da igreja que deveria enviar. Então, isso é preocupante. Eu penso que não deveria ser assim. E, por outro lado, nós temos também a igreja, aquela comunidade que envia o missionário, mas que, infelizmente, não dão o devido apoio. Eu penso que a igreja ela precisa enviar, mas precisa sustentar, dar todo o apoio necessário, todo o suporte necessário para que aqueles irmãos que estão no campo missionário estejam ocupados apenas com a obra missionária, e não preocupados com a sobrevivência ou até mesmo prejudicando o desenvolvimento do trabalho por causa de falta de recursos, compreende? E até, irmãos, porque fica tão constrangedor você estar no campo missionário mendigando, na verdade. Isso é constrangedor para o missionário, é um mau testemunho para aqueles que estão na cidade, que estão ali para receber o evangelho pela primeira vez e, ao mesmo tempo, já são cobrados a sustentar os missionários. Isso é constrangedor, queridos. Então, a igreja precisa enviar e precisa sustentar, precisa dar o suporte necessário. E a você que me ouve, se você tem esse desejo missionário, ore para que a igreja, ela, direcionada pelo Espírito Santo, lhe envie ao campo, mas não saia se aventurando por aí e depois ficar cobrando dos irmãos onde você chega, que lhe dê apoio, que lhe sustente, compreende? Então, irmãos, nós temos aqui uma igreja também que discipula. O propósito da igreja de ir até lá era também discipular os irmãos. Nós percebemos isso claramente no verso de número 15, quando diz, chegando ali, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Você vê uma igreja que ora pelos novos convertidos, que transmite ensinamentos que porventura lhes faltaram, como, por exemplo, não havia compreensão acerca do Espírito Santo. E a gente percebe, então, que além de lhe dar apoio ao ministério de Filipe e ao trabalho discipulado da igreja,
você vê que fazia parte da doutrina dos apóstolos essa iniciação que envolvia o ensino, que envolvia a conversão, que envolvia o batismo, que envolvia também a preparação, a capacitação. E o texto bíblico diz que as pessoas que aceitaram a palavra de Deus, isso é, que se converteram, elas foram batizadas nas águas. Olha que interessante. O verso de número 16 diz: pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles e tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, ou seja, apenas no batismo em águas. E aí, no verso 17, diz que os apóstolos impuseram as mãos sobre eles e eles receberam o Espírito Santo. Então, a gente percebe que a obra de Cristo é feita com apoio, é feita com discipulado e é feita também pelo poder do Espírito Santo. Eles oram para que a igreja receba o poder do Espírito Santo. E aí nós percebemos que no verso 14 e verso 15, o discipulado sem o Espírito Santo estaria incompleto. Por isso que eles dão a ênfase de impor as mãos para que aqueles novos convertidos recebam também o poder do Espírito Santo, recebam a graça de Deus. Eu sei que isso aqui pode soar um pouquinho como um paradoxo, né, com relação aos escritos de Paulo, que todo aquele que confessa Jesus como seu Senhor, este tem o Espírito de Deus, não é assim? De que quando nós confessamos a Jesus, logo passamos a ser habitados pelo Espírito Santo, como Paulo ensina lá em Efésios capítulo 1. Mas a verdade, irmãos, é que aqui nós temos o início ainda, a compreensão ainda deste processo de ouvir a mensagem, de crer, de conversão, de habitar do Espírito Santo, do batismo com o Espírito, do receber dos dons do Espírito. Tudo isso ainda está numa progressão. Inclusive, a gente entende que a revelação bíblica ela é progressiva, e por isso que a gente está vendo aqui aqueles irmãos que haviam ouvido a mensagem, haviam crido na mensagem, haviam se arrependido, mas de alguma forma ainda não tinham sido anunciado para eles a mensagem sobre o Espírito Santo, eles não tinham recebido ainda o batismo com o Espírito, não tinham sido ainda revestidos com o Espírito, e os apóstolos oram para que isto também aconteça na vida dos irmãos. Amém, queridos? Então, essa visão da conversão cristã permanece. Devemos levar os novos à fé, desfrutarem de uma experiência pentecostal, assim como fizeram também os apóstolos. O que é que nós aprendemos aqui? É que nós precisamos discipular, precisamos ensinar a teologia por completa, não pela metade. E sem o Espírito, irmãos, o discipulado ele está incompleto. E aí você percebe que a igreja de Jerusalém discipulou os novos convertidos, mostrando que sem o Espírito Santo não há discipulado completo. Então, queridos, olha como é importante a igreja pregar o Evangelho, ganhar almas, mas também discipular essas pessoas no Evangelho. Não podemos simplesmente gerar e não cuidar. Abandoná-los, irmãos, é um crime espiritual. Entende? Você gerar um filho na fé e abandoná-los é um crime. É um erro fatal. Você precisa discipular essas pessoas, treinar essas pessoas no Evangelho, prepará-las para conseguir sobreviver, ou melhor, para que eles possam sobreviver no Evangelho, para que eles possam permanecer firmes no Evangelho, compreende? Então é nosso dever discipular essas pessoas e instruí-las para a glória de Deus. E aí nós temos a conclusão da nossa aula de hoje, onde o nosso autor diz: vimos que o Evangelho se espalhou rapidamente após a perseguição contra a igreja. Isso aconteceu porque a mensagem cristã tinha um foco claro, a palavra de Deus e a cruz de Cristo. E sem Cristo e sem a Bíblia não há Evangelho. A Bíblia não destaca os métodos que Filipe usou para evangelizar Samaria, mas a Bíblia enfatiza que ele o fez no poder do Espírito Santo. E esse é o exemplo que nós, como igreja, devemos seguir. Nosso autor fecha aqui com chave de ouro, fazendo colocações extremamente importantes, de que não havia método, mas havia o poder do Espírito Santo na vida de Filipe, pregando o Evangelho. Então, queridos, essas palavras também foram muito bem colocadas aqui. A palavra de Deus e a cruz de Cristo, irmãos, elas são o foco da mensagem do Evangelho. É a base da mensagem do Evangelho. Amém, meus irmãos? Então chegamos aqui ao finalzinho de mais uma aula para a glória de Deus. E eu espero que você tenha sido ricamente abençoado por ela. Vamos então para a nossa frase final, que diz assim: a igreja não cresce pelo conforto,
mas pela coragem de anunciar Cristo em qualquer circunstância. Amém, meus irmãos? A história prova isso, de que a igreja ela teve seu crescimento mais expressivo em momentos de perseguição, em momentos de conforto, de tranquilidade. Foi um momento em que a igreja geralmente ela estagnou, ela esteve na inércia, ela esteve parada, mas quando a igreja ela foi perseguida, ela apanhava e sofria perseguições, esses foram os momentos de maior expressividade, de maior crescimento da igreja. Então, às vezes, Deus usa meios incomuns, pessoas incomuns, usa circunstâncias incomuns para que nós venhamos entender a mensagem do Evangelho e para que o Evangelho possa ser proclamado até os confins da terra. Amém, queridos? Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Meus queridos e amados irmãos, chegamos ao finalzinho, então, de mais uma Escola Bíblica aqui do nosso canal EBD Explicada 2.0. Seja muito bem-vindo a estar conosco e muito obrigado por acompanhar esta aula, acompanhar essa ministração. Que Deus em Cristo continue abençoando grandemente a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Fica na paz. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.